Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Iniciar a reunião de abril de 2021 da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Vamos passar a apresentação dos conselheiros. Eu pedi para levantar a mão, tá? Quando for anunciado o nome. Mário Hermes, Martim Gesto, Sara, a Ludmila, Sônia, Leonan, e aqui hoje contamos com, nos próximos dias contaremos aí, como estamos com uma vaga, com a colaboração do Dr. Virgílio, né, quem já desde já agradecemos, que considera bastante experiência, já tivemos a oportunidade de compor, né, o colegiado juntos. Então, mais uma vez, está aí para prestigiar a turma. Agradecer a turma, né, Dr. Virgílio? Então, a gente vai passar aqui primeiro a questão de ordem. A gente teve dois processos na sessão anterior, na sessão de fevereiro, tá? Que eles saíram com um encaminhamento de o dispositivo equivocado, vai ser necessário retificação de ata, tá? O meu que a gente ainda vai ver porque se deu, não. Mas, enfim, vou passar só para vocês fazer a votação desses dois itens. Eu vou ler como é que ficou a proposta de dispositivo nova, né, que estava a negar provimento, mas na verdade, conforme inclusive a gravação, foi dar provimento ao contribuinte. Uma sessão, até se vocês se recordam, o conselheiro Juliano, foi a última sessão que ele participou, tive uma série de votos do mesmo contribuinte, né, que é uma série de processos do mesmo contribuinte, que era Açúcar e Álcool Bandeirantes, e dois deles saíram com esse problema de ata aí, a ata saiu com um encaminhamento diferente do que foi decidido na sessão de julgamento. Então, eu vou ler para os senhores. Durante a sessão, o colegiado votou por unanimidade de votos para retificar a ata de 3 de fevereiro de 2021, às 13 horas, em relação ao processo 11.634.000.443/2009-15, recorrente Açúcar e Álcool Bandeirantes S.A., no sentido de corrigir o resultado registrado para fazer constar na ata a decisão do colegiado naquela sessão. Portanto, o registro passa a ser decisão a qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Tá? E esse encaminhamento, o processo, se não me engano, esse processo era o 63, a pauta daquela reunião. E aí o seguinte também, ficou com o mesmo encaminhamento, né, tinha saído negar provimento, e esse outro processo que também vai ser dar provimento, vai ter esse mesmo registro, é o processo 11.634.000.444/2009-51, tá? Também data de 3 de fevereiro de 2021, às 13 horas, mesmo interessado, Açúcar e Álcool Bandeirantes, e a decisão passa a ser também a qual os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento de recurso. Então, vou passar a votação para a gente fazer, estão todos de acordo com a retificação. Mário, por favor, pode começar. De acordo. De acordo. De acordo também. De acordo com a retificação. De acordo. O mero erro de material, estou de acordo também. Virgílio? Ok. Virgílio, o microfone. De acordo. Então, fica pelo unidade de votos, fica retificada a ata da sessão de fevereiro, de 3 de fevereiro de 2021, às 13, para serem feitas essas alterações conforme proposto. E já na sequência eu vou passar nós começamos com processos da matéria imputando a pessoa física, né, essa sessão nós não temos processo de TR, é só imputando a pessoa física e contribuições previdenciárias. E o primeiro processo é o item 6 da pauta, a relatoria do Dr. Leonan. O contribuinte, ele está previsto esse acompanhamento e ele disponibilizou em vídeo a sustentação oral, mas o link já está aqui comigo. Vou passar a palavra para o Leonan, aí se o contribuinte não estiver na sala para acompanhamento, já colo aí para vocês a sustentação oral que ele disponibilizou em vídeo. Por favor, Leonan, com a palavra. Novamente, bom dia a todos.
O primeiro caso trata de depósitos bancários, recurso voluntário. Eu passo a leitura. Aguardo a convocação do contribuinte, do patrono do contribuinte, presidente. Sim, é bem... Mas pode começar a leitura quando terminar a relatoria. Ele precisa estar para a relatoria também, é importante, claro, observado. Patrícia, a gente fez uma tentativa um pouquinho antes da sessão para ver se ele estava na sala, não estava, mas vamos tentar de novo. Patrícia, por favor, pode ver se ele já está? O patrono não está disponível, presidente. Não está? Então tá, então vamos prosseguir a relatoria, e aí antes de passar para o voto, a gente faz uma última tentativa. Pode ser. Por favor, doutor Renan, com a palavra. Presidente, como eu sou o relator dos outros processos da sequência, se quiser iniciar pelo item 1, porque o item ainda seria o 6. Eu não sei se o patrono eventualmente está imaginando que teria um time aí, considerando que o processo dele é o item 6 da pauta. Da minha parte não tem problema nenhum, pode ser. Vamos pelo 6, vamos começar então na ordem da pauta. Quando chegar ao 6, a gente já pegou de novo para ver se ele apareceu, né? De repente, é mais acompanhamento, mas enfim, é sempre... Acho que é bem observado. Então, pode prosseguir. Vamos começar pelo item 1, então. Interessado, na verdade, o doutor Leonan, item 1 até o 9, o doutor Leonan, né? Então, pode prosseguir, então. O item 1 da pauta ficou, então. Vamos começar pelo item 1. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Toda a sequência de 9 processos são de depósitos bancários de origem não comprovada, lançados na forma do artigo 42 da 9430. Eu vou fazer uma síntese das minutas, peço vênia para ler em resumos, e inicio o item 1 da pauta. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 19ª turma da DRJ de São Paulo 1, que por unidade de votos julgou improcedente o pedido de induzir na impugnação, cujo acordo já está cimentado. Essa decisão é de setembro de 2013, cujo acordo já está cimentado. Omissão de rendimentos, depósitos bancários, e aí firma-se a tese de que caracteriza a omissão de rendimentos sujeitos ao lançamento de ofício os valores creditados em conta de depósito, mantido em instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica regularmente intimada não comprova, mediante documentação habilidona, a origem. Foi fixada a multa de ofício, 75%. Produção de provas de diligência, ficou consignado que cabe ao sujeito passivo apresentar as provas, não cabendo de diligência nesse caso, nem perícia, e portanto, foi indeferida a diligência requisitada. O lançamento foi bem sintetizado pela decisão recorrida, pelo que peço vênia para lê-la em resumo. Trata-se de auto de infração lavrado, conforme consta no termo de verificação fiscal de folhas. A fiscalização elaborou planilhas demonstrativas nas folhas 215 e 219, para quem quiser ir conferir. Consta os valores dos depósitos cujas origens não teriam sido identificados e comprovados no total de 2.700.000, valor que estou lendo em arredondamento. Cientificado o resultado dessa análise, decorrido o prazo de 20 dias concedidos para apresentar justificativa sem que houvesse resposta, houve nova intimação, prazo de 10 dias, que transcorreu sem manifestação, e aí ficou lançado o imposto suplementar. A impugnação foi apresentada nesses termos. Também leio em resumo a partir da constatação das relatorias da DRJ. Afirma que era companheira do senhor Carlos, hoje falecido, e em decorrência disso foi nomeado inventariante conforme processo de arrolamento. Nesta condição, ficou responsável pela direção e administração dos bens e direitos, incluindo a gerência da empresa. Aí tem o nome da empresa aí, Best Offices Limitada, que teria sofrido interdição. Por esta razão, teria transitado nas contas correntes particulares da impugnante, ora recorrente, os valores relacionados nos autos. Afirma que não houve renda ou acréscimo patrimonial, que teria distribuído 3 ações de prestação de contas. Alega ainda, em meio às citações doutrinárias, que a multa aplicada viola o princípio do não confisco. Com relação à instrução probatória, afirma que a documentação está atrelada às ações judiciais e que trará, tão logo as tenha. Pretende que seja realizada diligência e perícia. A tese de defesa não foi acolhida, conforme sintetizei em emenda, que fixou as teses da controvérsia. No recurso voluntário, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação. É o que importa relatar. O recurso foi protocolado tempestivamente e obedeceu os demais requisitos, portanto, conheço. A diligência, entendo que acertou a DRJ ao negá-la,
uma vez que, se tratando de lançamento por depósito bancário de origem não comprovada, a prova compete ao contribuinte, em vasta jurisprudência desse colegiado, especialmente dessa turma. Não haveria, cabe ao contribuinte trazer a prova individualizada de cada lançamento, não cabendo aqui realização de diligências ou perícias. Então, portanto, agindo acertadamente a DRJ, estou afastando essa preliminar de nulidade. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciar a impugnação à omissão de rendimentos caracterizados de depósitos bancários com origem não comprovada, a origem dos rendimentos como sendo da empresa e função do inventariante, da administração da pessoa jurídica relacionada, a ausência de renda ou acréscimo patrimonial. Passa a apreciar o capítulo em destaque. Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento, lavrado em base do artigo 42 de 9430, sustenta inclusive que comprova as origens, advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem à empresa e tem relação com a sua função de inventariante. Sustenta que não há renda nem acréscimo patrimonial. Os rendimentos omitidos foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes, foram desconsiderados os créditos decorrentes de estudos de origem comprovada, constante nas próprias contas, conforme demonstrativo. Intimado, o contribuinte não apresentou prova, apesar de suas alegações. E aí eu estou citando súmulas CAF, que afasta as alegações recursais, súmulas 26, 30, 32 e 38, e estou adotando as razões de decidida da DRJ nesses termos. Por outro lado, é forçoso registrar que a pretensão do impugnante em justificar a movimentação de sua conta pessoal como sendo recurso da empresa, na qual seu companheiro que faleceu detinha participação, não pode ser acatada, pois configura-se-ia inaceitável subversão ao princípio contábil da entidade. Em primeiro momento falaram isso. Por este princípio, a contabilidade deve ter plena distinção e separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Enfim, o patrimônio da empresa jamais se confunde com os dos sócios. A contabilidade da empresa deve registrar somente os atos e os fatos ocorridos que se refiram ao patrimônio desta, e não aos relacionados com o patrimônio particular de seu sócio. De outro modo, chegaríamos ao absurdo do próprio sócio utilizar sua conta de pessoa física para quitar despesas do próprio prolabore e efetuar pagamento de distribuição de lucros. Além disto, restaria ainda explicação acerca da origem dos recursos, que possibilitaram o contribuinte prover o financiamento do caixa da empresa, uma vez que a renda total declarada no ano calendário foi a menor, foi de 23 mil, de rendimentos isentos. Tendo em vista as alegações de impugnante, cabe o ônus de mostrar materialmente a execução das despesas com documentos de caixa e pagamentos na exata medida dos recebimentos, bem como das alegações relativas aos reembolsos de plano de saúde do pai. É disso que tais comprovações, por constituírem fato modificativo na imputação fiscal, é ônus que cabe ao contribuinte. Veja-se, adicionalmente, que na fase de procedimento fiscal, igualmente, não houve demonstração, conforme bem detalhado, do termo de verificação fiscal. Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recursos é da empresa ou que estão vinculados ao inventário não socorre recorrente. Era necessário comprovar a vinculação das origens dos valores diretamente à atividade empresarial. Atividade empresária. E não faz de forma hábil e idônea. A questão, especialmente, é a origem. Sequer seriam as despesas. Para o presente caso, o contribuinte apresentou justificativa de movimentação bancária sem comprovação da origem dos recursos. Mesmo intimado para justificar, não o fez. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal. Não são suficientes, não sendo escusadas suas ponderações. Existe dele a efetiva comprovação da origem e atestado mediante individualização documental hábil e idônea. Essa questão do inventário sequer é comprovada nos autos, ao meu ver, com forma improvável e idônea. Então, nesse especial capítulo de mérito, eu estou dizendo que não assisti razão ao recorrente. A multa de 75%, eu estou dizendo que foi aplicada a legislação e a gente não pode afastar a lei, conforme o súmula CAF número 2. Estou também afastando essa resignação contra a multa. E, em resumo, eu estou conhecendo o recurso, rejeitando a preliminar nulidade no mérito, estou negando provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Apesar do contribuinte dizer que os recursos seriam do inventário, que seria da empresa, coisa e tal, não há essa comprovação. Mas aqui não se trata apenas da não demonstração das origens, mas se trata também até de mostrar que realmente a conta bancária serviu para fazer lastro a movimentação da pessoa jurídica lá, ou desse inventário. Então, estou negando provimento ao recurso. É o voto. Colegas, dúvidas? Passar a votação, então, Mário. Bom dia, novamente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Também acompanho o relator. Bom dia novamente, acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho, então ficou, e tem um negar provimento ao recurso, por unanimidade, e tem 12 ou não, com a palavra.
Obrigado, presidente. Passo a abertura do item 2. Cuida-se de recurso voluntário relativo à resignação com a decisão da DRJ da 10ª turma de São Paulo 2, em decisão de abril de 2011, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido da impugnação, cujo acordo restou assim emendado, fixando teses. A decadência, o direito de aposentadoria por constituir o crédito tributário extingue-se em 5 anos. Omissão de rendimento por depósito bancário, a tese é bem conhecida, já lida no acordo anterior. Princípio da verdade material e perícia, também lido na questão anterior. A diligência foi negada por competir as provas ao contribuinte. Base de cálculo, exclui-se o valor correspondente à comprovação da origem de depósito bancário referente a resgate de conta vinculada do FGTS, e esse foi o ponto que o contribuinte teve sucesso na DRJ, o resgate da conta vinculada de FGTS, que, portanto, não é controvérsia do recurso voluntário, então passemos a avançar. O lançamento foi bem sumariado no relatório do acordo objeto da realização, pelo que passa a adotá-lo e leio as partes principais em forma resumida. Foi lavrado auto de infração de folhas. A infração encontra-se relatada no termo de verificação fiscal de folhas 652 a 658 e nos dá conta de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito ou de investimentos mantidos em instituições financeiras em relações aos quais o contribuinte, regularmente timado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem. O enquadramento legal está presente na legislação e é citado todos os dispositivos, amplamente conhecido pelo colegiado. A impugnação foi apresentada pelo recorrente, conforme bem relatado na decisão recorrida, e eu peço vênia para transcrever e ler os pontos principais. Alega em síntese que foi vítima de sequestro advindo danos psicológicos. O imposto de renda encontra-se na modalidade de lançamento por homologação e o fisco teve 5 anos para se manifestar dos fatos geradores ocorridos de janeiro a junho de 2004, sendo indubitável a decadência. Alega também violação aos princípios norteadores do direito administrativo, razoabilidade e segurança jurídica. Diz que a fiscalização não se ateve aos reiterados apelos do contribuinte em face de dificuldades em resgatar a documentação face ao sequestro lá. Caem por terra as alegações inseridas no termo de verificação fiscal no sentido de que o contribuinte não apresentou documentação abidônea que justificasse as origens dos recursos creditados, lançando o crédito por presunção. Resta patente que não há razoabilidade na manutenção de lançamento pautado em fiscalização que não se ateve aos reiterados apelos do contribuinte quanto à dificuldade em obter Resta patente a não razoabilidade da manutenção do lançamento pautada em fiscalização que não se ateve aos reiterados apelos do contribuinte quanto à dificuldade em obter extratos bancários e não pode ser penalizado, seja em razão da lentidão em instituições financeiras, seja pela cristalina desorganização instalada em sua vida. Equívoco quanto ao aspecto quantitativo da base de cálculo da exação, proventos de qualquer natureza devem ser entendidos como espécie de gênero renda, pressupondo sempre a verificação de efetivo acréscimo patrimonial. Alega também verdade material, diz que não houve acréscimo patrimonial, diz que o fisco pretende tributar valores que foram tributados na fonte, como é o caso dos investimentos de renda fixa, que sofreram tributações de rendimentos. Os depósitos bancários não constituem fato gerador, nem todo ingresso constitui acréscimo patrimonial, a fiscalização poderia ter derivado o cotejo mês a mês e requer a conversão dos autos em diligência. A DRJ acolheu em parte apenas para reconhecer o resgate de FGTS e negou as demais teses do contribuinte, conforme síntese em sentença, que firmou tese. O recurso voluntário é reiterativo nos pontos em que vencido. É o que importa relatar, o recurso é conhecido, a preliminar de nulidade por questionar o procedimento e também questionar a quebra de sigilo bancário e a arguição de legalidade e constitucionalidade, isso já foi superado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como também por esse colegiado em várias decisões, que entende pela constitucionalidade do procedimento, do artigo 42 de 9430, também entende que a prova do caso de depósito bancário de origem comprovada compete ao contribuinte, não cabendo realização de perícias, e, ademais disso, o termo de procedimento fiscal também é válido e regular, sendo meramente questão acessória. Então, estou rejeitando a preliminar nulidade. Com relação à decadência, a defesa sustenta que ocorreu decadência de parte do lançamento. O lançamento se reporta no calendário 2004, 2005, 2006. Por sua vez, a notificação é de 2009, de modo que não existe decadência, e a súmula CAF 38 aponta o fato gerador ocorrido em 31 de dezembro. E que seja aplicado nesse caso
o artigo 1731 do CTN, não pode ter ocorrido a decadência. E mesmo que aplicasse o parágrafo 4º do 150, também não há. E aí trato do capítulo de mérito. No capítulo de mérito, o contribuinte está se resignando por questão de não ter comprovado a cresce patrimonial. Todas essas teses já são conhecidas do colegiado. O artigo 42, 9430, ele cria um procedimento com presunção legal. Então, não tendo apresentado prova hábil e idônea, tendo sido oportunizado por intimação fiscal a demonstração dessas provas não tendo sido realizada, eu estou afastando essa alegação recursal e estou, inclusive, adotando as súmulas CAF 26, 30 e 38, além das razões decididas da DRJ, nas quais eu não vejo reparo e peço vênia para proceder à leitura em termos resumidos, o que importa para a questão e conhecimento de vossas colegiado. O contribuinte alega que a fiscalização não se ateve aos seus reiterados apelos em face da dificuldade em resgatar a documentação em razão de lapso temporal que protocolizou o ofício juntando alguns extratos bancários e tamanha era a boa-fé que autorizou a auditoria fiscal a requerer via ofício tais documentos junto às instituições financeiras reiterando tal apelo. Alega ainda que a fiscalização alheia aos pleitos do contribuinte lavrou termo de constatação fiscal e termo de intimação fiscal, suscitando suposto embaraço à fiscalização, intimando para apresentação de documentos os quais já havia sido esclarecido que não estavam sendo fornecidos pelas instituições financeiras. Quanto ao Banco do Brasil, o contribuinte noticiou à Receita Federal sobre entrave acerca dos extratos e quanto ao Banco Sudamérica, separou-se judicialmente em julho de 2003, passando a movimentar todo o valor contido naquela conta. Como acima mencionado, a ação fiscal iniciou-se em 26 de 5 de 2008, com termo em 2 de 7 de 2009. Portanto, o contribuinte teve tempo suficiente, mais de um ano, para a apresentação de documentação que comprovasse a origem dos recursos depositados em conta corrente. E mais, independentemente da dificuldade ou não de conseguir os extratos bancários da época junto às instituições financeiras, o contribuinte deveria manter em boa guarda a documentação necessária a tal comprovação, não sendo passível de justificar uma falta imputando-a a terceiro. No que se refere à alegação do impugnante de que agiu de boa-fé, que foi vítima de sequestro relâmpago, devido a danos psicológicos, dependência de remédios por conta de depressão com cristalina desorganização instalada em sua vida, é importante deixar claro que esses fatos não exoneram do cumprimento da obrigação tributária em questão, dada a inexistência de previsão legal que o autorize. Vale ressaltar, ainda que a infração tributária é do tipo objetiva, o contribuinte alega equívoco quanto ao aspecto quantitativo da base de cálculo da exação e que proventos de qualquer natureza deve ser entendidos como espécie de gênero renda, pressupondo sempre a verificação do efetivo acréscimo patrimonial. Acrescenta que não houve acréscimo patrimonial, que possui elástico para a movimentação bancária efetuada nos exercícios 2004 e 2006, inclusive venda de imóvel declarado no imposto de renda, significativa a redução do saldo das contas bancárias. Alega ainda que para que os depósitos bancários possam ser considerados como renda tributável, é preciso comprovar a utilização dos valores depositados como renda consumida, comprovando o nexo de causalidade dentro do depósito e o fato que representa a omissão de rendimentos, não bastando a simples presunção legal. E mais, que os depósitos bancários não constituem fato gerador da exação. Frise que não se trata de considerar o depósito bancário como fato gerador do imposto, que se traduz em aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica ou problema de qualquer natureza, mas a desproporcionalidade entre o seu valor e os rendimentos declarados que se constituem um indício de omissão. E aí tem toda aquela tese conhecida do colegiado, né? A questão é aqui que ele, uma vez intimado, não comprovou as origens, apenas alegou lá a questão dos sequestros, não teria documentação. Da mesma forma, não há prosperar a alegação do impugnante de que é necessária a verificação do efetivo acréscimo patrimonial. E nesses termos, eu estou negando o provimento. No termo de verificação fiscal, ele bem detalha a infração, e o contribuinte não se desincumbe do ônus que lhe competia com as provas hábeis e idôneas que é imposto pelo procedimento da 9430. Então, nesses termos, eu estou conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar de nulidade, no mérito rejeitando a prejudicial de decadência e também negando provimento, mantendo a entrega da decisão recorrida como voto. O dispositivo sintético seria negar provimento ao recurso. Ok. Senhores, dúvidas? Alguma questão? Passar a votação, Mário. Acompanho o voto do relator, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Eu também acompanho. Acompanho o voto do relator.
Acompanho o relator. Também acompanha, então ficou por unanimidade de votos. Item 2, negar provimento de recurso. Leonardo, item 3, por favor. O item 3. Cuida-se o caso dessa de recurso voluntário relativo à decisão da 19ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, que, por unidade de voto, julgou improcedente o pedido de impugnação, cujo acordo sintetizou a tese sobre depósito bancário de origem não comprovada por falta de comprovação da emissão de rendimentos. O lançamento foi sintetizado nesses termos pela DRJ, que eu peço bem para replicar e ler em resumo. Trata-se de infração. O procedimento fiscal apurou a infração da emissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada, discriminado nas planilhas de folha 5975, cujos valores consolidados mensalmente seguem discriminados abaixo. E aí tem um valor que vai dar um total de 2.900.000, quase 3 milhões. A impugnação foi apresentada e foi sintetizada pela DRJ, e eu peço venha para replicar nesses termos e ler de forma resumida. Argue a nulidade do lançamento em face de violação do sigilo bancário, argue nulidade, vez que o crédito tributário foi apurado com base de fato gerador ocorrido em 31/12, e não mensalmente. Alega que o contribuinte possui documentos hábeis e idôneos para demonstrar a inocorrência do fato gerador. Aduz que o contribuinte figurava como sócio da sociedade empresária, então, uma das sociedades, que juntas constituem um grupo de lanchonetes constituídas pelo nome fantasia de Copão, e de onde provieram rigorosamente os recursos. Alega que, por ignorar as consequências que poderiam advir dessa esdrúxula autorização ou por uma orientação, certa é que o contribuinte permitiu que o movimento bancário transcendesse livremente por suas contas correntes. Apresenta planilha acompanhando de notas fiscais de fornecedores, faturas de empresas, concessionárias de serviços públicos e outros, discriminando débitos efetuados nas referidas contas correntes em valores superiores a R$1.000, vinculando-se o pagamento de dívida contraídas pelas empresas Copão. Requer a realização de diligência e perícia, diz que todos os depósitos bancários tiveram como origem o produto financeiro oferido na venda de produtos comercializados na lanchonete Copão. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, conforme síntese da sentença. O recurso voluntário é reiterativo, é o que importa relatar. Aí eu faço uma observação desde logo ao colegiado. Tirando a participação do Dr. Vigílio, a gente julgou o caso de uma outra pessoa física, que seria sócia dessa Copão também, e os argumentos são o mesmo. São o mesmo, e a gente negou o provimento naquela assentada. E eu estou caminhando aqui no mesmo sentido, mas, deferência ao Dr. Vigílio, eu vou continuar a leitura. O recurso atende a todos os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço, preliminar nulidade. Observe que o recorrente alega insanável, argumento que os recursos não lhe pertencem de sua empresa, questiona o procedimento fiscal, invoca essencialmente defesa e diz que a prova pericial de diligência não ocorre e que se impõe. Ainda pontua que o lançamento em 31 de dezembro e não mensalmente seria caso de nulidade. Diante dessas alegações, eu estou rejeitando essa preliminar. No procedimento no 9430, entendo que a prova compete ao contribuinte. A alegação de nulidade, porque os valores seriam da empresa e o lançamento foi da pessoa física, é matéria a ser tratada no mérito, como será tratado lá. Isso não é caso de nulidade. A conta corrente era do contribuinte. Com relação ao procedimento em si, também foi observado todo o delineamento do 9430. Sigilo bancário também não é... Quebra de sigilo bancário também não há constitucionalidade, e também não se aplica a súmula 182 do antigo TRF diante da mudança de procedimento a partir da 9430. Estou rejeitando essa preliminar. E avança ao mérito. Impugnação, emissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, origem de depósitos dos rendimentos como sendo da empresa. Essa temática de mérito, ela é a resignação, basicamente, do contribuinte contra o lançamento em sua pessoa, dizendo que os recursos são da empresa. Eu estou dizendo aqui que, uma vez intimado, ele não comprovou o individualizamento dos depósitos, e estou também adotando, assim como fiz em julgamento passado, as razões de decidir da DRJ. E aí eu peço venha, além de aplicar esse simulados cartas 26, 30 e 38, para ler o quanto afirmado pela DRJ que eu adoto. A defesa limita-se a afirmar que os créditos bancários lançados em suas contas correntes, cuja origem foi reputada não comprovada, decorreria da utilização dessas contas para fim de movimentação bancária de sociedades empresárias das quais figuraria como sócio, de modo que tanto os créditos como os depósitos lançados decorreriam dessa atividade empresarial. Para fim de comprovação dessas alegações, juntou farta documentação consubstanciada em planilhas de documentos anexos às folhas 217 a 3.781, a título de comprovação de pagamentos e de dívidas das referidas sociedades.
Com efeito, o contribuinte não juntou aos autos nenhum documento apto a comprovar a origem dos créditos lançados em suas contas correntes, limitando-se a juntar documentos pertinentes ao destino dado aos recursos, o que não atende à exigência legal de se comprovar de forma individualizada os créditos bancários na forma que ele foi demandado no curso da ação fiscal, conforme intimação às folhas. Observe-se que a utilização de conta bancária do contribuinte para fim de pagamento de dívida de pessoa jurídica não autoriza a concluir, por si só, que os depósitos bancários também decorrem total ou parcialmente dessa atividade. Registre-se ainda a existência de jurisprudência, a súmula CAF número 32. Do exposto, considerando que os créditos bancários em referência foram lançados efetivamente em conta bancária do impugnante, caberia somente a ele comprovar efetivamente a origem desses recursos. Veja-se adicionalmente que na fase de procedimento fiscal, igualmente, não houve demonstração das origens, conforme bem detalhado nos termos fiscais colacionados nos autos, especialmente no termo de constatação. Ademais, em caso análogo, decorrente da mesma fiscalização, este colegiado se debruçou sobre a matéria e entendeu correto o lançamento na forma do acordo CAF. Aí eu vou colocar o número desse acordo depois. Julgado em 2 de fevereiro de 2021, processo número tal, tem um número aí, com votação unânime. Por conseguinte, as genéricas de que a origem dos recursos é da empresa e que deve haver reparação das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, aplicando-se a sistemática do IAIPJ, sob pena de erro material, bem como de que haveria erro de aplicação de presunção legal com arbitramento, não socorre o recorrente. Era necessário comprovar a vinculação das origens dos valores diretamente à atividade empresária, e não faz de forma abidônea, individualizadamente e com cotejo analítico apresentada pela fiscalização. Então, eu estou negando provimento ao recurso, é como um voto, rejeitando a preliminar unidade, mantendo o deferimento da perícia e negando provimento. Ok, colegas, alguma dúvida? Então, Mário, como voto? Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho o relator. Acompanho. Também acompanho, então ficou negado provimento ao recurso, preliminaridade, item 3. Só a questão aqui para o doutor Vigílio, tá? A gente faz intervalo, doutor, às 10h30, tá? De 10h30 a 15 para as 11. 15 minutos de intervalo na manhã, tá bom? Ficar sabendo, né? A sessão passada o colega não soube, ficou um pouco angustiado, mas dessa vez a gente alerta um pouco antes. Então, item 4, por favor, Leonardo. Item 4. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 4ª turma da DRJ de Campo Grande, por unidade de voto julgou procedente em parte, pedido deduzido na impugnação, cujo acordo estou assim emendado. Fixamos a matéria. Matéria não impugnada, opção de rendimentos de aluguéis, falta de recolhimento, imposto sobre ganho. Não houve impugnação dessa matéria. Depósitos bancários de origem não comprovada, omissão de rendimentos, presunção legal, matéria já conhecida do colegiado. Prova, documentos particulares, eficácia probante, precariedade, diante das provas particulares. Omissão de rendimentos, depósitos bancários, rendimentos da atividade rural, não comprovação, despesa e dedução, inaplicabilidade. Depósito bancário de origem não comprovada, conta conjunta, falta de intimação de um dos titulares, nulidade. E esse foi o ponto vencedor na DRJ. Impugnação procedente em parte. O lançamento foi sintetizado nesses termos. Peço vênia para ler em resumo. Trata do auto de infração, sendo constatadas infrações de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, falta de recolhimento do imposto de renda sobre ganhos de capital, omissão de rendimento caracterizado de depósito bancário com origem não comprovada. No relatório fiscal de folhas 1110 a 1112, a autoridade fiscal descreve os passos do procedimento de fiscalização, as constatações decorrentes da análise dos documentos e argumentações produzidas pelo autuado e como foram apurados os valores das infrações. A impugnação foi apresentada e eu passo a ler em resumo o que se lá alegou. O auto de infração deve ser anulado, pois foi tributada a sua receita bruta, tornando-se como base os depósitos bancários, além de autoridade fiscal ter desconsiderado por completo as informações e documentações apresentadas. As despesas de custeio e investimentos deveriam ter sido deduzidos. Transcreve-se em uma planilha de forma individualizada todos os depósitos cujas origens não foram acatadas. A maioria dos créditos já possui identificação do depositante. Não procede os motivos alegados pela autoridade lançadora de que os documentos, tais como notas fiscais, recibos e contratos, não possuem datas e valores compatíveis com os extratos bancários, pois os pagamentos recorrentes de seu negócio podem ser feitos de várias formas, tais como em parcelas, parte em cheque e outra em dinheiro, ou via depósitos bancários, com descontos ou juros decorrentes de atraso. Esforçou-se em tentar justificar a origem. É difícil informar a origem dos depósitos em razão de lapso temporal.
meros depósitos não são suficientes para comprovar a fundamental omissão. A autoridade lançadora não construiu arcabouço de provas. Explora a atividade rural e que os valores que transitavam em suas contas bancárias se deu em razão de sua atividade rural. O processo fiscal homenageia o princípio da verdade material. Após apurar a receita bruta da atividade, faz necessário deduzir as despesas. As despesas de custeio e investimento, relativos aos anos tais, nos valores de 746 mil arredondado e 4.500.000 arredondados, respectivamente, não foram consideradas. Considerando as informações de seus livros caixa, o resultado da atividade rural foi negativo. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, conforme já sintetizei, e foi acolhida em parte, na verdade, acatando-se a questão da cotitularidade. O recurso voluntário de sujeito passivo é reiterativo no que foi vencido. Na peça recursal, aborda os seguintes capítulos para a devolução da matéria. Nulidade do lançamento por ter tributado a receita bruta, sem as deduções de atividade rural, considerando que a conta do Sicredi era em conjunto, no período tal, a despeito de extrato não apontar, e erro de direito na constatação de erro no critério jurídico, atividade rural, e depósitos de origem não comprovada. É o que falta relatar, o recurso é admitido, conhece, preliminar nulidade. Observe que o recorrente objetiva a declaração de nulidade pretendendo argumento de ilegalidade. Sustenta a nulidade do lançamento por ter tributado a receita bruta sem as deduções de atividade rural e considerando que a conta do Sicredi era em conjunto, no período de 25 de 10 de 2000 a 2 de 10 de 2008. A despeito de extrato não apontar isso. Pois bem, a prova dos autos não é ilegal, tampouco o procedimento. Todo procedimento ocorre dentro da legalidade, observando as normas de regência. Ademais, no entender da fiscalização, não restou comprovar a atividade rural, de modo que, sem demonstração das origens como advindas da atividade rural, o lançamento da efetivar é de depósitos bancários sem origem comprovada. Caso a origem esteja comprovada, a matéria é tratada no mérito e não existe nulidade. Não é necessário prévia autorização judicial, na forma do tema 225 do STF em repercussão geral. A súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos não se aplica ao lançamento efetuado com base em previsão legal de emissão de rendimentos, no procedimento já da 9430. Faz necessário esclarecer que a matéria tributada não são os depósitos bancários, como está considerado, mas a omissão de rendimentos apresentada por eles, na autorização do procedimento da 9430. Cabe ao contribuinte produzir as provas, não cabendo diligências ou perícias, não havendo nulidade, eu estou rejeitando a preliminar, mas eu antes digo, por último, que analisar se a conta bancária no Sicredi era em conjunto no período tal, a despeito do extrato não apontar isso, não é caso de nulidade. Não é caso de nulidade, mas sim outra matéria também a ser aprofundada no mérito. Portanto, rejeita preliminar. Mérito. Passa a apreciar o seguinte capítulo. Impugnação, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, origem dos rendimentos como sendo atividade rural, conta bancária conjunta no Sicredi, erro de direito. Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento lavado, com base no artigo 42 da 9430, sustenta inclusive que comprova as origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem à atividade rural. Sustenta ainda ter sido tributada a receita bruta, sem as deduções de atividade rural. Argumenta outro sim que a conta do Sicredi era em conjunto. Aí tem um período aí. A despeito do extrato não apontar a informação. Conclui existir erro de direito por força do erro no critério jurídico, autuação por depósito de origem não comprovada, quando se trata de tributar atividade rural desenvolvida. Pois bem, não assiste razão ao recorrente, o fato é que na fase contenciosa o recorrente não faz a prova eficaz das origens dos valores creditados em conta, para comprovar essa atividade aí. E não restando comprovada a origem da atividade rural, não se deve falar em analisar livro caixa e despesas correlatas. Ademais, no que tangencia a conta bancária alegada conjunta, ainda existe a prova formal nos autos para o período lançado, pelo que não é possível seguir o quanto sustentado pela defesa, sem base provatória colacionada, e a prova compete ao contribuinte, ante a presunção do artigo 42 da 9430. Demais disso, veja-se que o ponderado pela decisão bem gastada, fundamento com os quais convigem desses termos. Aí eu leio os trechos em destaques. No que diz respeito à conta bancária de número, tem o número dela aí, movimentada no Sicredi, os documentos de folhas, tem as folhas, informam que ela foi aberta em 25 de 10 de 2000, tendo ocorrido a operação em 2 de 10 de 2008. Consta também nesses documentos a informação de que a conta corrente seria em conjunto. Contudo, os extratos da referida conta corrente fornecidos pela instituição financeira, as folhas 102 e 128, indicam apenas o nome do sujeito passivo como titular da conta de número da conta.
e não traz qualquer informação de que a conta teria sido do tipo conjunta no período da movimentação bancária fiscalizada, e esse é o ponto. No período da fiscalização, a conta não tem prova de que seria conjunta. Dessa forma, não se pode formar plena convicção de que nos anos calendários 2004 e 2005, período fiscalizado e lançado, a movimentação da conta de número do Sicredi tenha sido de fato em conjunto. O sujeito passivo, conforme comentado no quadro de folhas, apresentou vários documentos particulares para a comprovação da origem dos depósitos bancários, tais como contratos, recibos e declarações. Todos esses documentos particulares apresentados pela autuada, contudo, não possuem presunção de veracidade a ponto de poderem ser opostos ao fisco. E tampouco são meios eleitos pelo legislador para sustentar o relato do fato jurídico tributário. Efetivamente, a legislação requisita provável e idônea. A presunção de veracidade perante as partes que subscrevem o documento e perante terceiros decorre de lei e só abrange documentos públicos, tais como os elaborados por escrivão relacionados aos atos processuais ou peças dos autos. Os notariais, elaborados por tabelião, oficiais de registros públicos ou os atos administrativos elaborados por agentes públicos. Já os documentos particulares não possuem essa presunção de veracidade perante terceiros, motivo pelo qual perde a sua eficácia probatória perante o fisco. E aí eu trago aqui a planilha, analisando item a item cada documento juntado aos autos e explicando o motivo de serem afastados e não serem comprovações hábeis e idôneas das origens. Destaque, embora não se duvide da autenticidade dos documentos trazidos aos autos, tais documentos provam somente as declarações firmadas pelos seus signatários, mas não o fato em si, o qual depende de prova para ser comprovado, cujo ônus cabe ao interessado. Despesas da atividade rural. O sujeito passivo argumenta que os valores creditados em suas contas bancárias decorrem da exploração da atividade rural e, por causa disso, deveriam ser considerados valores relativos a despesas com custeio e investimento, os quais, uma vez deduzidos os valores das receitas, implicariam um resultado negativo da atividade rural. Contudo, conforme apontado no quadro que analisou as justificativas e documentos produzidos pelo sujeito passivo, não restou comprovada a origem dos depósitos bancários. Ou seja, não houve comprovação de que eles decorreram da exploração da atividade rural, motivo pelo qual não há que se falar na dedução das alegadas despesas de custeio de investimento. Veja-se adicionalmente que na fase de procedimento fiscal, igualmente, não houve a demonstração das origens dos pontos em que ainda resta mantida a autuação, conforme bem sinalizado no relatório fiscal. Lado outro, a conta bancária do Sicredi permanece com sérias dúvidas no que tangencia a ser conjunta no período da autuação, vez que uma alteração no cadastro da conta ocorreu em 2008, pós-fiscalização e pós-lançamento. E os extratos da época do lançamento apontam a titularidade única pelo recorrente. Neste sentido, o contribuinte a quem competia a prova não produziu elementos concretos para sanar o tema, de modo que se mantenha a decisão recorrida. Nesse diapasão, rememorando que a controvérsia relativa ao lançamento de ofício e se refere à omissão de rendimentos realizados por depósito bancário de origem não comprovada, temos que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada e constando nas próprias contas, conforme demonstrativo. O auto de infração foi exarado após verificação nesse caso que constatou a movimentação bancária atípica. Intimou-se o sujeito passivo e ele não fez a prova hábil e idônea. As alegações genéricas não socorrem ao recorrente, especialmente sem a prova hábil e idônea. E aí eu vou encaminhando, também citando as súmulas CAF 26, 30, 32 e 38. Vou reiterar que era necessário comprovar a vinculação dos valores das origens diretamente da atividade empresária e não fez em forma hábil e idônea, e a conta Sicredi para o período atuado não demonstra claramente ser conjunta. Como se exigia do contribuinte a efetiva demonstração, eu estou negando provimento ao recurso e é meu voto. Ok, Leonan. Uma dúvida, esses documentos todos, né, que ele trouxe que foram via justificativas da DRJ, foram documentos de lavra própria, né, declarações sem reconhecimento, e ele não trouxe em recurso voluntário nenhum documento suprindo essas faltas. Ele manteve a mesmo arcabouço probatório. Exatamente. Ok. Bom, está esclarecido para mim. Alguma dúvida? Não? Mário, como vota? Acompanhe o voto do relator, presidente. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Também acompanho.
Doutor Virgílio, microfone. Acompanho, senhor presidente. Também acompanho. Então, ficou legado provimento para o item 4, né? Então, para o item 5, doutor Leonardo. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Item 5. Cuida-se de recurso voluntário relativo à decisão da 21ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, que, por unidade de votos, julgou improcedente pedido da impugnação, cuja acordo estou assim emendado. Vou ler aqui só os trechos que sintetizou as teses fixadas. Uma decorre de depósito bancário de presunção de emissão de rendimentos, citando o artigo 42, de todos conhecidos, 9430. Diz que é legitimidade passiva, o sujeito passivo da obrigação tributária relativa à emissão de rendimentos é o titular da conta, também foi firmada essa tese. Comercialização de gêneros da agricultura, comprovação. A alegação de que parte dos recursos originosos da atividade de comercialização de gêneros de agricultura deve estar respaldada em livro caixa, cujos registros de operação devem ser confirmados pelo fisco para que se preste a comprovação pretendida. Então, também não foi acolhido por falta de identidade. O lançamento foi sintetizado nesses termos pela DRJ, e eu peço vênia para replicar e ler em destaques resumidos. Trata-se de alta infração, conforme a descrição dos fatos, o enquadramento legal consta as folhas, apurou a emissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada, a movimentação de 2.600.000, valor que estou arredondando. De acordo com o termo de verificação fiscal de folhas, 204 a 214, a contribuinte informou que o movimento financeiro pertence à empresa de sua propriedade. Explicou que, por desinformação, somente no final do ano é que procedeu à abertura da conta corrente da pessoa jurídica. Registrou que uma média de 5% dos depósitos realizados nas contas citadas pertencia a clientes da pessoa jurídica, pessoas simples e humildes, que possuíam parentes trabalhando em outros estados e, por não terem conta corrente e nem condição de abrir uma, pediram para que fosse autorizado o depósito em sua conta. A empresa foi intimada a apresentar todos os documentos que embasaram os depósitos créditos feitos pela pessoa jurídica na conta da pessoa física, já que tinha essa alegação lá, né? A contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos valores creditados depositados em sua conta corrente, conta corrente. Informar qual era a movimentação financeira pertencente à terceira, informar se não fez depósito pessoal na sua conta corrente, bem como esclarecer como seria possível explicar, afirmar que a quase totalidade, 95% dos créditos de depósito pertencem à empresa. Haja visto que o faturamento da empresa foi de 800 mil e a movimentação bancária aí era de 2 milhões e 600. Em resposta à última diligência e a essa intimação, o contribuinte informou a folha 189 e 190 que boa parte do valor creditado depositado pelo menos o valor de 1 milhão e 200 refere-se a negociações de gênero de agricultura que era realizada pela pessoa física. Em relação ao valor excedente, continuou a declarar que pertence ao movimento comercial da pessoa jurídica. Há depósitos de parentes familiares dos clientes da pessoa jurídica. Há depósitos próprios referentes à prolabore da empresa e dos rendimentos líquidos obtidos pela revenda dos gêneros alimentícios. E há quantias retiradas e não usadas na compra de gêneros da agricultura, as quais tornavam a ser depositados, sacavam e depois voltavam de novo à conta. Como conclusão do procedimento fiscal, a autoridade fiscal entendeu que, tendo em vista a não entrega pela contribuinte da documentação hábil e idônea, como, por exemplo, um livro de caixa da empresa, para comprovação dos valores creditados depositados na conta corrente, além disso, analisando o livro de registro de saída de mercadorias, não se verificou a comprovação da origem dos depósitos, casando com essa movimentação da atividade rural lá da empresa. Então, assim foi lançado. A impugnação foi nesses termos. Peço vênia para ler os destaques. Alega que o fato gerador do imposto é o acréscimo patrimonial e diz que não houve esse acréscimo. Diz que para que o depósito bancário seja considerado renda tributável, como no artigo 42 da 943, deve ficar comprovado né, causal entre depósito e o fato que representa a omissão de rendimentos. Cita a súmula do TF, Tribunal Federal de Recursos 182. A lei que informou ao fisco a origem de todos os depósitos. Diz que deve ser equiparada para fins de incidência ao imposto da pessoa jurídica. Conclui que foi indevidamente autuado. Prossegue alegando que, caso não seja declarado improcedência do auto de infração, pelos motivos expostos acima para a pessoa jurídica, deve ser considerada a receita anual da impugnante proveniente da compra de produtos da agricultura. É 1 milhão e 200. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, conforme sintetizado já a Lures. O recurso voluntário reiterativo, que porta a relatar, recurso conhecido, preliminar de nulidade. Observe que o recurso objetivo é a declaração de nulidade, pretendendo argumento de legalidade e inconstitucionalidade. Sustenta a violação dos incisos 2 e 5 do artigo 10 do decreto 7235, além de violação do devido processo legal e da ampla defesa.
advoga o ônus da prova da fiscalização e deve provar anexo e tangencia sobre a realidade e o direito sobre verdade material. Pois bem, a prova dos autos não é ilegal, tampouco procedimento. Todo procedimento ocorreu dentro da legalidade, de acordo com o decreto 7235, artigo 40, procedimento do artigo 42 da 9430. A súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos não se aplica na vigência da Lei 9430. Faz necessário esclarecer que a matéria tributária não são os depósitos bancários, mas a omissão é representada por eles, que formam uma presunção válida em lei, artigo 42 da 9430. De mais a mais, estou adotando as razões de decidir da DRE e, por isso, estou rejeitando a preliminar. No mérito, em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento, sustenta, inclusive, comprova as origens, advoga que os depósitos comprovados pertencem a terceiros. Para tais alegações, ao meu ver, já adianto, não há comprovação de prova hábil e idônea, e essa é a questão nos autos, e, diante disso, estou aplicando súmulas CAF 2630, primeira parte da 32 e 38, e estou adotando as razões de decidir da DRJ e peço vênia para ler os seguintes trechos, que são esclarecedores. Aponta a fiscalização que, em fase dos exames efetuados, ficou patente a existência de depósito bancário de origem não comprovada. A contribuinte argumenta que informou ao fisco a origem de todos os valores depositados em suas contas correntes, como se verifica na declaração de folha 191. Explica que do total do montante dos depósitos, de acordo com o que consta na declaração, apenas 1.200.000 refere-se efetivamente à atividade de compra e venda dos produtos da agricultura, praticada pela contribuinte como pessoa física. Os demais valores depositados, exceto os referentes à movimentação financeira pertencente a terceiros, decorrem da atividade da pessoa jurídica e tal, os quais foram devidamente declarados na declaração do Simples lá. A aceitação de suas alegações exigiria um esforço probatório de sua parte, inclusive com a escrituração do livro caixa e a apresentação da respectiva documentação lastreante. Somente uma declaração, a de folha 191, elaborada pela própria contribuinte, não é capaz de comprovar a origem dos recursos creditados à sua conta corrente e vinculá-los com essas atividades. Se o sujeito passivo não é o real titular das contas e as utilizaram para fazer a movimentação de empresa, pretendendo que esses valores fossem excluídos do lançamento, deveria demonstrar a origem dos mesmos por meio de apresentação dos documentos que lhe deram suporte. Não há como aceitar a alegação de que a movimentação bancária ocorrida em sua conta pessoal, pessoa física, era própria de pessoa jurídica, pois desacompanhada de provas robustas que deem respaldo à alegação. Diz o parágrafo 5º do artigo 42 de 9430 que, quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de um investimento pertencem a terceiros, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro. No entanto, tal fato não restou comprovado, conforme bem destacado do TVF, folha 213. Não houve apresentação do livro caixa da empresa, livro extra obrigatório para optantes do Simples, para comprovação dos valores creditados depositados na conta corrente, e, além disso, analisando o livro de registro de saídas de mercadorias, não se verificou a comprovação da origem dos depósitos. Logo, não há como excluir os valores declarados pela empresa em declaração de Simples, nem equiparar a pessoa física à jurídica, não havendo nenhum reparo a ser feito no imposto suplementar lançado, o que seguiu fielmente a legislação de regência. Friso que todos os fatos devem ser devidamente comprovados e de forma coerente e com meios de prova idôneos, que não deixe margem à dúvida quanto à consistência das operações, ou seja, a simples alegação sem os elementos correspondentes não tem o condão de tornar insubsistente o lançamento. E uma vez caracterizada a aquisição da renda, ainda que por presunção, é mantido o lançamento. Então, estou caminhando aqui meu voto por ausência de provas hábeis e idôneas fazendo essas vinculações, dessas alegações retóricas, à negativa de provimento. Com relação à multa, tem uma multa aqui também a questão, a aplicação da súmula CAF número 2, a multa aplicada foi baseada em legislação de regência de 75% e deve ser mantida, assim como a Selic também temos a súmula CAF número 4. Então, não é que provimento ao recurso. Obrigado, Joana. Esse foi o item 5. Dúvidas? Não, passa a votação, então, doutor Mário. Acompanho o voto do relator, presidente. Acompanho também. Também acompanho. Eu acompanho também. Também acompanho. Também acompanho. Também acompanho, então ficou negado por unanimidade, item 5. Agora, o item 6, eu peço a Patrícia, então, que está nos apoiando, para contatar novamente e ver se o patrono se encontra na sala para acompanhamento.
Presidente, o patrono não compareceu à sala de espera. Ok, obrigado. Então, eu vou disponibilizar, ele pegou memoriais, o contribuinte, né? Eu avisei a turma, né? E também disponibilizou um vídeo com sustentação oral e vídeo. Então, eu vou fazer o procedimento, tá? Então, vamos começar o item 6. Eu passo a relatoria já ao Leonan. E nesse, que o relator também é deste item. E na sequência, eu vou colar o vídeo disponibilizado pelo contribuinte, né? Pelo patrono do contribuinte. Para todos, ok? Leonan, com a palavra, item 6, por favor. Item 6 da pauta. Contribuinte Valéria Aparecida Baggio. Cuida-se o caso versando de recurso voluntário relativo ao sem conformismo com a decisão da 5ª turma da DRJ de Belo Horizonte, Minas Gerais, que, por unidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acordo eu estou assim ementado, eu leio apenas trechos em destaques da ementa. Depósitos bancários. A Lei 9430 estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta. O lançamento foi bem sumariado no relatório do acordo objeto da resignação, pelo que passo a adotá-lo. E eu faço uma leitura resumida. Foi lavrado auto de infração relativo à omissão de rendimentos de pessoa física, ano calendário 2005, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 293.803,20. O lançamento decorre da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrente de trabalho com vínculo empregatício no valor de R$ 6.441,60 no calendário 2005. Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento cuja origem de recursos utilizados não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, constante de verificação fiscal e planilhas demonstrativas, as folhas 216 a 224 e 228 a 240. Com enquadramento legal são citados, entre outros, os seguintes dispositivos. Aí tem os dispositivos da Lei 7713 e da Lei 9430, além de se citar o Regulamento de Imposto de Renda. Da impugnação ao lançamento. A impugnação que instaura o contencioso administrativo foi apresentada pelo recorrente, conforme bem relatado na decisão vergastada, pelo que peço vênia para reproduzir e ler os trechos em destaques de forma resumida. O lançamento é nulo por ofensa aos princípios da legalidade e da tipicidade. O artigo 1º da Lei 11.119/2005, citado no enquadramento legal, não se aplica ao caso, pois os rendimentos oferidos de pessoas jurídicas estavam dentro do limite de isenção. Nulo é também o lançamento por ausência de fato imponível. A autuação, no que se refere a depósitos bancários, parte de presunção de não de fato. Presunções não podem ser fato gerador de tributos, sob pena de se pôr em xeque os princípios da legalidade e de segurança jurídica. O lançamento é nulo por ausência de vinculação e de suporte fático. A impugnação presta serviços à empresa Flexigás Limitada, de propriedade de seus 2 irmãos, além de serviços gerais administrativos. Cabe-lhes realizar todos os pagamentos devidos pela empresa, bem como exercer o controle dos recebimentos. No ano de 2003, a empresa Flexigás sofreu um grave revés decorrente de excesso de confiança depositado em uma ex-funcionária. A então funcionária controlava a parte financeira da empresa e costumava apresentar papéis e documentos para assinatura pelo sócio-diretor da empresa, muitos deles em branco. Pelo excesso de confiança, esses eram assinados dessa forma, sem nenhum controle. Somente algum tempo depois é que a diretora da empresa tomou ciência do fato de que a assinatura de diversos documentos em que reconhecia débitos não existentes, cópia do processo criminal anexo. Quando a real situação financeira da empresa tornou-se conhecida em decorrência das cobranças pelos estabelecimentos bancários de valores que, apesar de não devidos, correspondiam a documentos que figuravam a assinatura do diretor, algumas medidas tornaram-se necessárias. Foi então instaurado o processo criminal contra a ex-funcionária para que os valores não devidos resultassem de estelionato praticado viessem a ser transferidos de suas contas para terceiros. Foi a impugnante aí solicitada abrir conta bancária pessoal para a movimentação dos valores da empresa. A empresa passou a utilizar a conta bancária da impugnante. O único estabelecimento bancário em que a impugnante mantinha conta corrente anteriormente era o Banespa. Todas as contas correntes, à exceção da do Banespa, foram abertas posteriormente à constatação dos fatos ocorridos lá daquele estelionato da ex-funcionário naquela empresa lá. E para possibilitar a continuidade das operações da empresa, utilizou-se a conta corrente da impugnante daí em diante, sem que os valores recebidos fossem imediatamente bloqueados pelos bancos, impedindo o pagamento dos fornecedores lá na conta da empresa que teria deixado de ser utilizada.
Os pagamentos de clientes eram depositados na conta corrente da impugnante. À medida que a empresa devia pagar os fornecedores, ou a impugnante pagava os fornecedores diretamente, ou a impugnante emitia cheque em favor da Flexigás no exato valor do débito que ela tinha que honrar. Todos os valores transitavam pelas contas correntes, à exceção dos recibos com a funcionária da Flexigás, foram oriundos dessas operações em prol da Flexigás. A impugnante protesta pela juntada posterior de provas. Alguns documentos juntados aos autos já provam parte dos fatos relatados. Desta forma, provado está, pelos documentos anexos e pelos que se juntarão posteriormente, que a impugnante não pertencia, que a impugnante não pertenciam os valores que transitaram por suas contas, pertenciam à empresa. Não sendo aceitas as questões precedentes, a título de argumentação, mesmo assim, não pode prosperar o lançamento. Na definição do fato gerador do imposto de renda, encontra-se implícita a existência necessária de um acréscimo patrimonial. Aí ele cita a súmula 182 do Tribunal de Recursos Federais, já extinto. Doutrina e jurisprudência têm se manifestado no sentido de lançamentos com base em depósitos bancários nulos, é afirmado isso. Diz também que deve a autoridade lançadora provar que o sujeito passivo omitiu rendimentos. Diz também que no arbitramento e procedimento de ofício efetuado com base em depósito bancário não basta a simples presunção legal, é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza. Diz que a administração não verificou a ocorrência do fato gerador. Diz que quanto aos valores recebidos de pessoa jurídica Flexigás e rendimentos de trabalho salarial não estavam sujeitos à incidência tributária, porque ela era isenta no que se toca ao seu salário recebido da Flexigás. Diz que não prevalece a multa lançada, que não configura a infração. Diz que essa lei é inconstitucional, por fim requer o cancelamento do lançamento, anulidade também, ou anulidade dele, até em caráter precedente, e no mérito, por eventualidade, sejam excluídas as multas e os juros. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, a primeira instância do contencioso tributário, sendo julgada improcedente o pedido de impugnação. Na decisão a qual foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte, a ementa livre transcrita sintetiza a tese firmada naquele julgado, e foi negado por ausência de provas. No recurso voluntário, o sujeito passivo reiterando o termo da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância a fim de cancelar o lançamento. Publicada a ata informando o dia e horário da sessão de julgamento, o recorrente encaminhou memoriais, os quais foram lidos por este relator, também estando disponíveis aos pares do colegiado, na pasta de regência. Na peça reitera os termos do recurso, inclusive no que se refere ao aspecto quantitativo, postulando a exclusão de valores relativos à transferência entre contas de mesma titularidade e desconsideração dos valores cujo valor seja igual ou inferior a R$12.000 e cuja soma não ultrapasse 80 mil dentro do ano calendário. Artigo 42, parágrafo 3º da 9430. É o que importa relatar. Obrigado, então, Dona. Conforme já foi apregoado, né, e o apoio confirmou, o contribuinte não está presente para o complemento, mas já disponibilizou um vídeo com suas razões, e eu vou pedir para que os colegas fechem o microfone, que eu vou dar início ao procedimento aí de colar esse vídeo para vocês, tá? Só um segundo. Senhores conselheiros e presidente da segunda turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão de julgamento, senhor conselheiro relator Leonan Rocha de Medeiros, falo pelo item número 6 da pauta do dia 6 de abril de 2021, às 9 horas, pela recorrente Valéria Aparecida Baggio. E peço venha para destacar as questões de fato e direito que apontam para a nulidade e improcedência do lançamento, se requer sejam reconhecidas para dar provimento integral ao recurso voluntário apresentado. Trata-se de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa física, no calendário 2005, no valor total de R$ 614.136,82, sendo imposto R$ 293.803,20. O primeiro item do lançamento corresponde à omissão de rendimentos de trabalho por vínculo empregatício e recebidos de pessoa jurídica, indicados como omitidos os valores de R$ 512,60 mensalmente em relação a janeiro até agosto e de R$ 585,20 mensalmente de setembro a dezembro. O segundo item
indica omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e aponta como omitidas a totalidade dos valores que transitaram pelas contas correntes mantidas nos bancos do Brasil, Banespa, Bradesco, HSBC e Itaú. À época dos fatos, a recorrente prestava serviços à empresa Flexgas, comércio e montagem de equipamentos, de propriedade de seus 2 irmãos, conforme anteriormente comprovado pelos documentos anexos aos autos. Além de serviços gerais administrativos, cabia-lhe incumbência de realizar todos os pagamentos devidos pela empresa, bem como exercer o controle dos recebimentos. Anteriormente a esta época, em 2003, a empresa sofreu um desfalque por conta de uma ex-funcionária de confiança que cuidava dessa gestão de pagamentos e recebimentos. Em razão desse desfalque, a empresa viu-se constrangida a dar início ao processo criminal e afastou a funcionária de suas funções, requisitando para tal os serviços da hora recorrente, irmã de ambos os sócios, que passou a efetuar todos os pagamentos e todos os recebimentos em suas contas pessoais, uma vez que a empresa encontrava-se impossibilitada de movimentar a sua conta bancária em razão do desfalque ocorrido alguns anos antes. Quando assumiu esta função, no final de 2003, a recorrente tinha apenas uma conta corrente no Banco Banespa, desde 1989. Ao assumir a responsabilidade por fazer transitar em sua conta corrente pessoal todos os recebimentos e todos os pagamentos da empresa de seus irmãos, terminou por abrir contas bancárias em diferentes bancos. Então, no Banco do Brasil, em dezembro de 2013, posteriormente no Banco Itaú, em março de 2004, e depois em agosto de 2004 no Banco HSBC. Então, em todas essas contas, transitaram os valores devidos à Flexgas e os valores que eram pagos pela Flexgas a seus fornecedores. Assim, os pagamentos dos clientes de Flexgas eram depositados nas contas bancárias pessoa física da hora recorrente. E à medida em que a empresa deveria pagar os seus fornecedores, a recorrente pagava diretamente de suas contas ou emitia um cheque a favor da empresa no exato valor do débito com o fornecedor. Assim, comprovado está, pela farta documentação juntada aos autos, que todos os valores que transitavam pelas contas correntes, à exceção daqueles recebidos como funcionária da Flexgas, eram oriundos dessas operações e, portanto, de titularidade de terceiro. O acórdão recorrido passa por cima dessa comprovação e aponta para a manutenção do crédito tributário a alegação de que não teriam sido configuradas quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no Decreto 70.235, que a documentação não teria comprovado individualizadamente que os valores que transitavam eram de titularidade da empresa Flexgas e que não competeria aos órgãos de defesa administrativa analisar as questões pertinentes à constitucionalidade das normas, bem como a incidência de norma presuntiva, que teria por fundamento, neste caso, o sinal de exteriorização de riqueza consubstanciada nos depósitos bancários. Em preliminar, cumpre destacar alguns fatos que apontam para a nulidade do lançamento e que impõem o seu cancelamento. O fato de o lançamento apontar como tributáveis suposta omissão de rendimentos em relação a depósitos bancários decorrentes de vínculo empregatício aponta para a nulidade do lançamento, uma vez que estes valores de R$ 512 de janeiro a agosto e depois de R$ 585 setembro a dezembro encontram-se
na faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física, portanto, não poderiam ser apontados como omissão de receita. No que diz respeito ao item 2, igualmente nulo o lançamento, porque está fundado em uma presunção e não um fato, uma vez que foi comprovada que a titularidade desses valores é e era de terceiro. Nulo ainda o lançamento, porque a utilização da norma de presunção impõe que em sua base esteja um fato verificado e provado, em relação ao qual incidirá a norma de presunção. No caso, inexiste a comprovação desse fato. Ainda que fosse possível considerar como um feixe de indícios o fato que dá suporte à incidência da norma de presunção, é necessário caracterizar a existência de tais indícios e também a conexão lógica entre esses, para que estes se prestem a formar um início de prova. Nulo ainda o lançamento por afronta aos princípios da legalidade e da tipicidade, ao apontar como base de cálculo aqueles valores que são objetos da regra de isenção. O princípio do ônus da prova, a quem aproveita, não pode ser totalmente afastado pela incidência da regra de presunção, uma vez que é necessário que o fisco preserve a sua competência exclusiva de realizar o lançamento. Segundo o parágrafo único do artigo 142 do CPN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Pretender inverter totalmente o ônus da prova seria descaracterizar esta atividade de lançamento. O que se pretende tratar como ônus da prova, nesse caso, é, em verdade, o dever da administração de verificar a ocorrência do fato e aplicar a ele a legislação cabível, fazendo nascer o crédito tributário. Verificar a ocorrência de suporte fático para a aplicação da norma. Da mesma forma que não se pode delegar as atividades de fiscalização, também não se pode delegar, pela suposta inversão do ônus da prova, a verificação do ponto de partida para a constituição do crédito tributário. Em relação ao mérito, também é necessário reconhecer a improcedência do lançamento, uma vez que apenas a existência de depósitos bancários em contas correntes não significa e não corresponde ao fato gerador do imposto de renda. Diga-se que a jurisprudência e a doutrina são muito sólidas no sentido de que apenas a existência de depósitos bancários não caracteriza por si só a disponibilidade econômica de renda e proventos definidas na forma do artigo 43 do Código Tributário Nacional. Em relação à jurisprudência, pode-se mencionar o Acórdão 10193, 301, 103, 18, 704 e muitos outros. O depósito em conta não é renda e a sua existência não pode ser confundida com a aquisição de disponibilidade dessa. É só esse o fato gerador legalmente fixado e não outro. Uma vez que comprovada e demonstrada a inexistência do fato gerador, é de se afastar também a aplicação da multa, conforme se requer. Requer-se também que seja aplicado o artigo 24 da Lei 411.457 de 2007, para que não seja realizada o cálculo de juros no período que ultrapassar 360 dias contados da apresentação da impugnação. Por todo exposto, é que se requer seja reformado o acórdão de primeira instância para haver declarado nulo e improcedente e assim cancelado o auto de infração com a consequente exoneração
do correspondente crédito tributário, por ser questão de direito, de justiça e de inexistência de comprovação do fato gerador. Senhores conselheiros, agradeço pela atenção de todos e aguardo pelo resultado do julgamento. Obrigada. Ok, colegas, todos escutaram? Então, vamos prosseguir, vou passar a palavra para o relator novamente, para nos brindar aí com o seu voto, por favor. Obrigado, presidente. Reiterando que estamos no julgamento do item 6, já lido o relatório apresentado a sustentação oral e ofertados memoriais, passo ao voto do item 6. Contribuinte Valéria Aparecida Baggio. O recurso voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo o caso de conhecê-lo. O recurso é tempestivo, eu trago aqui as datas. E, por conseguinte, conheço o recurso. Apreciação preliminar antecedente à análise do mérito, preliminar de nulidade. Observe que o recorrente pretende a declaração de nulidade, questiona a não aplicação dos princípios da legalidade e da tipicidade, diz inexistir fato imponível, não tendo ocorrido fato gerador, se insurge contra a presunção legal e argumenta que não há comprovação de consumo da suposta renda omitida e identificada a partir de depósitos bancários. Sustenta que fato gerador não pode ser presumido. Contesta a ausência de suporte fático na alegada omissão de rendimentos. Pondera inexistir acréscimo patrimonial. Vindica a aplicação da súmula 182 do extinto TRF. Pois bem, a prova dos autos não é ilegal, tampouco o procedimento. Todo procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de regência, especialmente da 9430 e do decreto 7235. Ademais, quanto à tributação por depósito bancário com origem não comprovada, os extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento. No que tangencia a omissão de rendimentos do trabalho assalariado, também não existe nulidade, nem violação de tipicidade ou de estrita legalidade. Isto porque, se houve no conjunto rendimentos maiores do que a faixa de isenção, não ocorre a alegada isenção. Ora, houve lançamento conjunto por omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário, o que elevou significativamente os rendimentos, a renda. Além disso, a súmula número 182 do Tribunal Federal de Recursos, TFR, órgão extinto pela Constituição Federal de 88, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção legal de emissão de rendimentos fundados em lei superveniente, na Lei 9430. No outro ângulo, faz necessário esclarecer que a matéria tributária não são os depósitos bancários como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. A matéria é amplamente conhecida do colegiado, já votamos 5 processos anteriores, já em gravação do dia de hoje, além de vários precedentes de dias passados. A autoridade lançadora, após análise prévia aos extratos, exclui depósitos créditos cuja origem foi passível de identificação. Após essa análise, intimou o sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. E essa comprovação da origem é a origem do depósito na conta, e não a saída para pagar a despesa da empresa. Cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações, normalmente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a autoridade fiscal o dever poder de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual. Não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta configurado o fato gerador do imposto de renda por presunção legal de infração de omissão de rendimentos. Não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do direito de defesa ou em violação da legalidade da tipicidade, quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os requisitos constantes do artigo 10 do decreto 7235, reputados ausentes as causas previstas de nulidade no artigo 59 do mesmo diploma legal. Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam plenamente os requisitos estabelecidos pelo artigo 142 do CTN, bem como pela legislação federal atendida ao processo administrativo fiscal, o decreto 7235, pois descreve os fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores,
ainda que por presunção autorizada no artigo 42 da 9430, e fornecendo todo um embasamento legal e normativo para o lançamento. O auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua mensuração constituem diversos discriminativos que integram a autuação. Houve a devida apuração do quanto exigido, indicando-se os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para a evolução do crédito. A autuação e o acordo de impugnação convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a substituição do caso concreto à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dar lastro à substituição jurídica efetivada. Os documentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu claramente sua defesa, rebatendo-os a tempo e modo em extensa razoável para o bom e respeitado debate. Ainda em acréscimo, importa adotar as razões de decidir da decisão de piso, argumentos com os quais convido a peça até venha para não ler, ou ler apenas o destaque de que não houve a omissão do artigo 59, e a situação não se enquadra no artigo 59, do 7235, e nada há que demande o saneamento previsto no artigo 60 do decreto, não se verificando irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem a compreensão do lançamento. A apuração dos rendimentos é demonstrada nas folhas 216 a 224, 228 a 240 e 244 a 251. Com efeito, a interessada foi dado saber qual acusação lhe foi imputada e o enfrentamento das questões de impugnação denota a sua ampla e completa compreensão. Por último, não caberia analisar a inconstitucionalidade, frente à súmula CAF número 2, do procedimento da 9430, via artigo 42 da presunção legal. Sem razão recorrente neste capítulo, rejeita preliminar. Mérito. Quanto ao juízo de mérito, passa a apreciar. Impugnação, aí tem um capítulo. Impugnação à omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada. A origem dos rendimentos como sendo da empresa. Passo a apreciar o capítulo em destaque. Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento lavrado com base no artigo 42.9430. Sustenta, inclusive, que comprova as origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem à empresa e que o uso da conta pela pessoa jurídica ocorreu para que se pudesse administrá-la ante infortúnio bem relatado a Lures. Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia relativa ao lançamento de ofício se refere à omissão de rendimentos realizados por depósito bancário de origem não comprovada. Consta que, após intimado, não efetuou a comprovação. Os rendimentos omitidos foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes, foram desconsiderados os créditos decorrentes de estornos de origem comprovada e constantes das próprias contas, conforme demonstrativo. Pois bem, não existe razão recorrente. O lote de infração foi exarado após as verificações nas quais se constatou movimentação bancária atípica. Intimou o sujeito passivo para apresentar a documentação idônea, a atestar a origem dos depósitos, não tendo sido demonstradas as origens de modo a substanciar a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegações genéricas não socorrem o recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea, e que individualize cada depósito segregadamente, de forma a demonstrar de modo inconteste a origem. Por ocasião da intimação para a comprovação da origem, contextualizou as explicações dispostas no artigo 42.9430, que trata de presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários, de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar de modo individualizado a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade que a recorrente não comprovou as origens, deixando de justificar como lhe era exigido, com base legal, os depósitos creditados na conta corrente. A questão é que, feita a presunção do artigo 42 de 9430, o lançamento é válido e eficaz. Aliás, súmulas CARF afastam as alegações recursais. E aí temos a saber, a súmula CARF 26, 30, 32 na primeira parte e a 38. O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova hábil e idônea de que os recursos pertencem à referida empresa. Também não faz prova eficaz das origens dos valores creditados em conta. E a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o ponderado pela decisão berregastada, fundamento com os quais convígio, não tendo contribuído se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo da impugnação. E eu até faço um aqui, antes de começar a ler, eu faço um adendo de que o contribuinte, eu senti falta do contribuinte, inclusive, com relação à questão da... A ratio-dissidência da decisão da DRJ é a ausência de provas que demonstrem a comprovação da origem, o ingresso daqueles depósitos na conta corrente da pessoa física, da onde é que teria vindo aquelas origens, daqueles depósitos. E eu sinto falta de um cotejo analítico, até com relação às provas que se diz que existem nos autos, para comprovação de origem. Eu não vi em momento algum no recurso voluntário esse cotejo analítico,
colocando as provas, folhas tais, tem um documento XYZ que possa fazer essa vinculação. Então, adota a decisão decidida da RJ e passa a ler os trechos em destaque nesses termos. A impugnante contesta a presunção de que os valores creditados em sua conta de depósito sejam considerados de ofício rendimentos omitidos. No exame das peças constituintes dos autos, verifica-se que nem todos os depósitos efetuados nas contas bancárias do contribuinte foram considerados de origem não comprovada. De acordo com o termo de verificação fiscal, folha 218, foram excluídos os créditos decorrentes de rendimentos financeiros das contas remuneradas, transferências de outras contas do mesmo titular e valores estornados. A impugnante alega que os valores creditados em suas contas bancárias decorrem de movimentação financeira da empresa de propriedade de seus irmãos e na qual trabalhava. Assim, passa-se a análise dos documentos que instruem a impugnação. Foram juntados aos autos o registro de empregado da empresa, Flexigás, as folhas 287 e 288, na qual consta que a interessada foi admitida em 1 de 8 de 2002 para exercer a função de assistente financeira. O contrato social e as alterações contratuais da Flexigás Limitada, as folhas 289 a 300, os documentos de identidade de Pedro Baggio Júnior e Tânia Maria Baggio, folhas 301 e 302 dos irmãos, os instrumentos de confissão de dívida e refinanciamento de dívida da empresa Flexigás com diversas instituições financeiras, os contratos de empréstimo em nome da empresa Flexigás, de Pedro Baggio e Tânia Baggio, e da interessada, as folhas 303 e 350. Os documentos relativos ao inquérito policial para apuração de crimes envolvendo a constituição de dívidas em nome da empresa Flexigás e emissão de duplicados simuladas, figurando como indicados João Bosco Pereira e Rosemary da Silva, as folhas 351 a 338. Os extratos de cartões da Flexigás, folhas 383 e 384. Cheques de Valéria Baggio, a recorrente, emitidos em 2005, sendo a maioria nominais a Flexigás. Isso é verdade. Devolvidos. Motivo 11, primeira apresentação. Folhas 385 a 455. A declaração, a folha 456, assinada por Pedro Baggio Júnior, de que os valores movimentados pela empresa foram efetuados na conta da interessada. Pedidos da interessada a bancos de cópia de documentos de sua movimentação financeira. Folhas 457 a 461. E nenhum desses documentos comprova que os valores creditados nas contas bancárias interessadas não lhe pertenciam, mas sim à Flexigás. A questão aqui, o que entrou na conta da contribuinte não teve essa demonstração de origem. Pode até ter o que saiu, mas o que entrou não tem. Não foram apresentados documentos que comprovam de forma individualizada a origem dos recursos financeiros, ou seja, o fato econômico ou jurídico que deu causa aos recebimentos dos valores depositados. No tocante aos valores lançados, a interessada nem antes da autuação, nem ao apresentar a impugnação, logrou comprovar mediante documentação abidônea a origem dos valores apontados pela fiscalização. O lançamento seguiu a legislação que rege a matéria, não existindo dúvida que enseja a aplicação do artigo 112 do CTN. Conforme dito, a tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada como omissão de rendimentos está amparada pela Lei 9430, no artigo 42. Assim sendo estéril invocar o decreto 2.471 de 88, a súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos e decisões judiciais e administrativas relativas a períodos anteriores a 97, em regência de lei anterior a 9430. Pois a partir de 1º de janeiro de 97, quando passou a viger o citado artigo 42 de 9430, é legalmente possível considerar o depósito bancário receita ou rendimento omitido. Veja-se adicionalmente que na fase do procedimento fiscal, igualmente não houve demonstração alegada de pertencimento de valores à alegada empresa, nem houve demonstração das origens, conforme bem detalhado no termo de verificação fiscal, folha 216 a 219. Portanto, teses genéricas de que a origem do recurso é da empresa, bem como de que haveria erro ou de que não se pode aplicar a presunção legal, não socorre ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação das origens aos fatos alegados e deveria fazê-lo com prova hábil e idônea, a qual deveria ser plenamente indicada. Não é o caso dos autos. Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação bancária sem comprovação de origem dos recursos, e mesmo intimado para justificar, não fez com provas hábeis e idôneas. As alegações do contribuinte por si só não afastam a presunção legal, não são suficientes, não sendo excusadas suas ponderações. Existe dele a efetiva comprovação das origens e atestada mediante individualização documental eficaz. A comprovação da origem para os fins do artigo 42 implica a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea para identificar a fonte do crédito, o valor e a data
e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Então, essa origem não existe. O inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 42 dispõe que, para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente. Vale dizer, cada um deve ser sua origem comprovada de forma individual. Ressalto que, diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrado sinais exteriores de riqueza, a Lei 9.430 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentação idôneas, para que estes sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de decréscimo patrimonial. É uma nova forma de regulamentação. A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte. Assim, não se comprovando a origem dos depósitos, configurada a fato gerador por presunção legal. Não está demonstrada a comprovação da origem da omissão, vale observar estabelecido na legislação. Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do artigo 42 de 9.430. Faça a súmula CAF número 2, que diz: o CAF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. De mais a mais, quanto ao aspecto quantitativo, assim como em relação ao postulado recursal para a exclusão de valores relativos à transferência entre contas de mesma titularidade e desconsideração dos valores cujo valor seja igual ou inferior a R$12.000 e cuja soma não ultrapasse 80 mil dentro do ano calendário, tenho que registrar que as bases de cálculo individuais em valores iguais ou inferiores a 12 mil ultrapassam em sua soma os R$80.000 anuais, conferir termo de verificação fiscal e planilhas demonstrativas, folhas 216, 224, 228 e 240, de modo que não se aplica o artigo 42, parágrafo 3º da 9.430. Quanto ao pedido de exclusão de valores relativos à transferência entre contas da mesma titularidade, não observo essa ocorrência a partir de prova plenamente indicada e constituída de modo hábil e idôneo. Sendo assim, sem razão recorrente desse capítulo, omissão de trabalho assalariado. Passa a apreciar o capítulo em destaque. O que tangencia a omissão de rendimentos de trabalho assalariado, a recorrente se alega isenta. Pois bem, não lhe assiste razão. Ora, se no conjunto da fiscalização forem apurados rendimentos maiores do que a faixa de isenção, os argumentos de defesa não socorrem recorrente. Isto porque, se houve um lançamento conjunto com anotação de omissão de rendimentos realizados por depósitos bancários e apurando rendimentos maiores do que o teto de isenção, e não existe a alegada faixa de isenção a contemplar a recorrente, e neste sentido, se está sujeito ao ajuste anual. É caso, sim, de lançamento válido e eficaz, conforme bem ilustrado no auto de infração que aponta seus fundamentos de fato e de direito. Sem razão recorrente nesse capítulo. Multa. A defesa sustenta que a multa não é devida. Pois bem, no que se relaciona à multa de ofício de 75%, não lhe assiste razão. Ora, o patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei. Então, tem-se a aplicação da súmula CAF número 2, sendo assim, sem razão recorrente desse capítulo. Da ilegalidade da aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora. Passa a apreciar o capítulo em destaque. O contribuinte controverte ainda no que se refere à taxa Selic. Pois bem, passa a analisar. Com relação à eventual alegação de juros exorbitantes ou confiscatórios, ou especialmente na aplicabilidade da Selic, não vejo reparos no lançamento remanescente ou na decisão hostilizada neste particular, sendo o tema objeto de enunciado súmula CAF número 4. Então, aplicação súmula CAF número 4. Sendo assim, não assiste razão recorrente neste capítulo. Conclusão. Em resumo, conheço do recurso, rejeita a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida, ao fim, finaliza esse dispositivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. Rony, caiu? Caiu na hora que eu fechei. Voltou. Tá voltando. Voltei. Eu estava ouvindo vocês, mas eu vi que... Então, se alguém tiver dúvida, passar a votação, Mário. Obrigado, presidente. Como bem colocado aí pelo relator, não há esquartejamento entre o alegado e o depósito propriamente. Eu acompanho o voto do relator no sentido de negar provimento. Também acompanho o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. Também acompanho. Doutor Rigi. Acompanho. Eu acompanho, então ficou negado provimento. Eu vou pedir para fazer uma interrupção na gravação, breve.